Marcos capítulo 10, de 46 a 52. Natan, venha cá. Lê para mim esse texto. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem um bom ânimo, levante, e ele te chama. Até onde? Até o 52. Cadê? Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvo. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. O Natan ainda vai ler para nós Josué capítulo 6, versículo 20. Josué 6, 20. Aleluia. Muito obrigado, irmão Natan. Aqui. Até onde? Só o 20. Josué 6, 20. Fala aí o texto para o povo, Natan. Todo mundo achou? Como é que é? Quer baixar o quê? Josué, Capítulo 6. capítulo 6, versículo 20. Tudo bem. Ô menino esperto, meu Deus. Pode falar. Pode. Gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sônido da trombeta e levantando um grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Que Deus abençoe a vida de Natan. Uma salva de palmas para Natan. Ele aprendeu a falar sonido com o fraz. É sônido. Tomem assento, queridos. Eu acredito que Bartimeu conhecia a história de Jericó. Jericó, nós sabemos que foi uma cidade que estava no caminho do povo de Deus, quando esse povo estava saindo do Egito para possuir a terra prometida. Porém, para que esse povo pudesse possuir essa terra, eles tinham que tomar Jericó, eles tinham que possuir Jericó. Do contrário, eles não alcançariam, eles não chegariam na terra que o Senhor lhes havia prometido. E nós sabemos muito bem que o israelita, ele tem uma prática e uma postura muito séria em respeito à história do seu povo, tanto que a Bíblia que nós conhecemos, a palavra chegou até nós dessa maneira. O povo foi contando de geração em geração, foi sendo passada a história até os dias em que Cristo nasceu, a história principalmente do Antigo Testamento, principalmente o êxodo do povo, a história da libertação do povo, foram histórias contadas de pai para filho. Então não é de se pensar diferente de que Bartimeu conhecesse muito bem a história de Jericó, o porquê que Jericó foi possuída, quem foi Jericó, a história de Jericó. E a palavra nos revela que Jericó era fortemente guardada, protegida por uma muralha. Essa muralha, ela tinha aproximadamente 10 metros de altura por 4 de largura. Para os irmãos terem uma noção, existiam casas
construídas em cima da muralha, e essa muralha cercava a cidade de tal forma que os inimigos não podiam invadir Jericó, os inimigos não conseguiam vencer os soldados de Jericó, porque eles tinham essa vantagem, a vantagem de estarem protegidos pelas muralhas. E Bartimeu, eu acredito que ele cresceu ouvindo essa história, a história dos seus pais, dos pais dos seus pais, que gritaram e as muralhas de Jericó caíram, eles bradaram e as muralhas ruíram, as muralhas racharam, as muralhas caíram por terra. Bartimeu, amados do Senhor, eu acredito também que a sua juventude, a sua infância, juventude, a sua vida adulta não foi fácil. Primeiro que ele é um homem sem nome. Muitos pensam que Bartimeu era o seu nome, mas não. Pelo contrário, quando as pessoas falam Bartimeu, elas estão falando aquele é o filho de Timeu. É uma apresentação não do nome da pessoa, mas do nome do seu pai. Ou seja, Bartimeu cresceu como uma pessoa sem nome. Aquele é o filho do Timeu, filho de Timeu, filho de Timeu. Ou seja, Bartimeu, uma pessoa sem referência nenhuma, uma pessoa deixada à margem da rua, à margem das rodovias, às margens da cidade, todos os dias a fim de mendigar o seu pão. Possivelmente os seus pais o levavam e o deixavam à margem da estrada, à beira do caminho, como diz a palavra, como bem leu nosso irmão, profeta Natã. Ele era deixado todos os dias à beira do caminho, a fim de mendigar o seu pão. Bartimeu não foi uma pessoa bem-sucedida na vida, uma pessoa que não tinha nome, uma pessoa que vivia grandes preconceitos da sociedade. Quando eu falo grandes preconceitos, eu estou falando de uma pessoa malquista, uma pessoa não aceita, uma pessoa excluída, uma pessoa tida como maldita pela sociedade, maldito pela sociedade, sujo, impuro pela sociedade. Tocar em Bartimeu, falar com Bartimeu, era se contaminar, era se sujar, era se fazer maldito. Por isso ele cresceu sem amizade, ele cresceu sem relacionamento social, ele cresceu sem pessoas ao seu redor. Pelo contrário, abandonado pela sociedade, pela família, pelas pessoas que poderiam ser seus amigos. Tudo por quê? Por causa da cultura judaica, por causa da estrutura judaica, onde uma pessoa com algum problema físico, ele era tido como uma pessoa maldita. E ele cresce ouvindo a história das muralhas que caíram. Não sei qual é a percepção, não consigo imaginar qual a percepção de muralha que Bartimeu tinha. Mas eu acredito que ele tinha alguma noção do que era uma muralha, como a história dos 3 cegos que foram levados para conhecer o elefante. Colocaram 3 cegos diante de um elefante. O primeiro pegou a tromba do elefante e ele disse: o elefante é um animal que parece uma mangueira. O segundo pegou a cauda do elefante, ele disse: o elefante parece uma corda, é como se fosse uma corda. E o terceiro tocou no meio do elefante, na barriga do elefante, e ele disse: o elefante é um animal que parece uma muralha. Cada cego tinha uma percepção daquele animal. Bartimeu, eu imagino, tinha uma percepção da muralha. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele sabia que aquele obstáculo era algo intransponível, era algo inacessível, não se podia destruir, porque a história era bem contada, era uma situação que
possível de ser alcançada, atingida, avançada, segundo a força humana. E Bartimeu cresceu ouvindo dizer que bastou o povo gritar e as muralhas caíram por terra. Bastou o povo rodear a cidade gritando 1 dia, 2 dias, 3 dias, até o 7º dia. E no 7º dia, o povo bradou, tocou-se as buzinas e as muralhas caíram. Hoje à tarde, pensando nessa palavra, eu fiquei imaginando, amados do Senhor, os anjos de Deus, simplesmente como se rasga um papel, simplesmente como se quebra algo frágil. Os anjos do Senhor simplesmente batiam naquelas muralhas ao clamor do povo, ao grito do povo, e as muralhas simplesmente iam rachando, iam se desfazendo, como se desfaz alguma coisa que não tem força, que não tem nenhum vigor. Aquilo que era intransponível segundo a visão humana, aquilo que era inacessível segundo a força humana, agora se torna uma folha de papel, se torna um obstáculo simples, um obstáculo que simplesmente começa a rachar. Eu comecei a imaginar o barulho que aquelas muralhas faziam diante do poder de Deus, o som que ela fazia, que ela emitia, conforme ela ia se rachando, conforme ela ia quebrando, conforme ela ia se despedaçando, e o povo de Deus gritava mais alto, e o povo de Deus gritava mais alto, e começa agora a avançar contra este obstáculo. E agora, aquilo que era apenas um sonho, aquilo que era apenas algo falado por espias, algo conhecido de se ouvir falar, porque alguém foi lá e falou, trouxe a história, agora todos estão contemplando, todos estão vendo, todos estão podendo pisar os seus pés no lugar da bênção, porque o obstáculo caiu por terra. Bartimeu cresceu ouvindo isso, cresceu ouvindo dizer: se eu clamar, as muralhas caem. Mas aí Bartimeu pensa: mas as muralhas de Jericó era algo tangível, algo palpável, físico. O meu problema, as minhas muralhas não são palpáveis. As minhas muralhas não são naturais. Talvez à beira do caminho, quando ele tinha dias e dias para poder pensar, e a sua única proteção era uma capa, ele pensava: bem que o meu problema poderia ser físico, bem que o meu problema poderia ser palpável, bem que o meu problema poderia ser material, mas não é. E em meio aos seus pensamentos, em meio às suas crises, dúvidas, conceitos e preconceitos, em meio às demandas das trevas contra ele, em meio às opressões malignas contra ele, em meio à opressão da sociedade contra ele, em meio ao abandono familiar, em meio à oposição, em meio a tudo aquilo que se levantava contra Bartimeu, ele ouve alguém chegar, e ele ouve dizer que aquele que estava chegando era Jesus de Nazaré, e agora ele tinha a oportunidade: eu vou ficar calado, o que é que eu vou fazer? Será que o mesmo Deus que derrubou as muralhas pode derrubar a muralha da minha visão? Será que o mesmo Deus que fez com que caísse o obstáculo de 10 metros de altura, por 4 de largura, poderá me fazer enxergar, poderá quebrar essa muralha que me impede de ver desde a minha nascença, desde a minha tenridade, desde sempre eu preciso enxergar, e agora tudo está nas mãos deste Deus, tudo está nas mãos do Senhor, tudo está nas mãos do Todo-Poderoso. Mas será que Ele pode resolver problemas naturais? Eu já ouvi falar, o mar se abriu, o Jordão parou, os amalequitas foram destruídos, aleluia.
caíram do céu codornizes, a água brotou da rocha, mas tudo isso é natural. Agora, será que Ele vai poder curar as feridas da minha visão? Será que Ele vai poder derrubar as muralhas? Cabe a Ele. Amados, cabe ao Senhor, mas cabe a mim e a você clamarmos. Cabe a nós clamarmos. O que Bartimeu precisava fazer era apenas clamar. O poder do clamor, o poder do clamor, aquele, amados do Senhor, que entendem a voz do Senhor ao seu coração e aprendem o poder do clamor, este pode ver o milagre de Deus sobre a sua vida. No Salmo 51:17 diz: a um coração quebrantado e contrito, tu não resistirás, ó Deus, aleluia. Amados do Senhor, não existem muralhas que o Senhor não possa quebrar. A muralha que Bartimeu tinha na sua vida chamava-se cegueira, e quando ele gritou, quando ele clamou: Mestre, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele momento os opressores disseram: não incomode o mestre, não perturbe, não clame, não chame. E a Bíblia diz que ele gritava mais alto: Mestre, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Imagino que Jesus, ao parar, pensou alguma coisa. Eu me atrevo a dizer que o que Jesus pensou o leva no dia em que as muralhas caíram, no dia em que ele rasgou um papel chamado Muralhas de Jericó, porque o Jesus que estava agora na frente de Bartimeu era o mesmo que estava na frente dos seus pais, dos seus avós, na frente dos seus bisavós, na frente dos seus familiares diante da muralha. O mesmo Deus que ouve Bartimeu gritar é o mesmo Deus que ouviu o povo gritar, o povo de Israel gritar diante da muralha. Amados, eu vou dizer uma coisa para você: nada era necessário. Que gritar que nada? Onde já se viu falar que grito derruba muro? Mas o Senhor não despreza o clamor de um justo. A palavra do Senhor diz que o clamor de um justo tem muito em seus efeitos, aleluia. O clamor de um justo pode muito em seus efeitos. O que o Senhor está nos ensinando é que quando clamamos, Ele para, Ele ouve, e muralhas caem por terra, muralhas são despedaçadas, muralhas são desfeitas, amados do Senhor, muralhas na emoção, muralhas na alma, muralhas financeiras, muralhas que muitas vezes se opõem contra as nossas vidas, e que nós dizemos: meu Deus, mas será que tu podes resolver? Será que o Senhor vai ter para fazer algo na minha vida? Eu quero dizer que o mesmo Deus que destruiu as muralhas de Jericó, destruiu as muralhas na visão do cego que morava em Jericó. Deus é Deus da eternidade, e o poder do Senhor não muda, é imutável. A minha oração, a sua oração, Ele ouve e responde. Amém, amados? O que nós precisamos é aprender a clamar. O erro não está em Deus, a falha não está em Deus, a fraqueza não é de Deus, o erro é nosso, a fraqueza é nossa. Nós deixamos de clamar, nós deixamos de gritar, nós deixamos de dizer: Mestre, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados do Senhor, Bartimeu viveu todos os dias da sua vida como um homem rejeitado, como um homem que se abaixava diante da sociedade, como um homem humilhado diante da sua casa, diante da sua família.
Bartimeu, quando erguia os olhos para falar com alguém, o máximo que ele podia ver era a cintura da pessoa, porque ele erguia mais a sua mão para receber uma esmola do que olhar as pessoas olho a olho. Bartimeu levava o nome de sujo, mendigo, maldito. Bartimeu levava nome de pessoa de segunda classe. Aquele homem tinha tudo para ficar calado diante daquela situação. Aquele homem tinha tudo para deixar o dono da bênção passar direto. Aquele homem tinha tudo para dizer: eu nasci para sofrer e vou permanecer sofrendo. Ele tinha tudo para dizer: eu nasci para ser mendigo, eu nasci para ser humilhado, eu nasci para ser rejeitado, eu nasci para ser falido, eu nasci para ser miserável. Ele tinha tudo para dizer isso, mas não, ele preferiu clamar, ele preferiu ir contra toda a sociedade, ele preferiu ir contra toda a opressão. E ele então começa a gritar: mestre, filho de Davi. Mestre, quando ele fala mestre, ele está dizendo: o Senhor é Deus da minha vida, o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu líder. Quando ele fala mestre, ele está fazendo uma oração que muitas vezes nós não fazemos. Quando ele clama mestre, ele está dizendo: Senhor, em meio a tanta poeira que comi no passar dos anos, em meio a tanta humilhação, em meio a tanta situação difícil, eu quero declarar que Tu és Deus na minha vida, aleluia. Tu és o meu mestre, mestre, filho de Davi. E ele também está dizendo: eu te conheço, Senhor, eu te conheço, Senhor. Tu és o íntimo da minha vida, Tu não és um desconhecido, filho de Davi. E ele conclui a sua oração, o seu clamor, dizendo: olha para a minha miséria e tenha dó de mim. Olha para a minha necessidade e tenha dó de mim. Não me deixe ser envergonhado diante dessa multidão. Não me deixe ser humilhado ainda mais diante dessas pessoas. Aqui tem pessoas que cuspiram em mim. Aqui tem pessoas que me empurraram. Aqui tem pessoas que pareciam tão cegas quanto eu, porque passavam perto de mim e faziam de conta que não me viam, como se eu fosse um invisível. Aqui existem pessoas, Senhor, que me oprimem. Não me deixe passar por esse vexame, mestre. E as pessoas diziam: por que incomodas o mestre? Bartimeu estava cansado de ouvir isso. Por que incomodas essa pessoa? Por que incomodas o empresário? Por que incomodas o prefeito? Por que incomodas o fulano? E ele se calava. Ele simplesmente se calava. Mas agora ele não se cala. Ele grita mais alto. E as muralhas caíram por terra. Queridos do Senhor, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus: clame, porque o clamor do justo tem muito em seus efeitos. O Senhor não deixa, ouça o que eu vou dizer, voltar vazio o clamor do seu povo. O povo não recebe, porque não pede, e quando pede, pede mal, diz a palavra. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. É a palavra do Senhor. Eu desafio para a minha vida e para a tua vida nessa noite, para vermos as muralhas que nos afrontam caírem por terra, é o clamor. O clamor. E as muralhas ruirão em nome de Jesus. Amém, queridos?